dia! Sejam todos muito bem-vindos! Ontem eu estava falando aqui com vocês no Stories sobre essa questão das limitações, dos medos que as pessoas têm. E eu estava me perguntando aí, com certeza tem muita gente, muita mesmo, que gostaria de gravar vídeos, mas não grava. E sabe por que normalmente isso acontece? Porque a pessoa tem medo do julgamento. O que vão falar de mim? Bom dia, Du! Tudo bem? O que essas pessoas vão falar de mim? O que será que eles vão achar do que eu tô falando? O que eles vão achar da minha maquiagem? O homem, o que vão achar da minha barba? O que o pessoal vai falar sobre isso? Medo do julgamento. A maioria não faz vídeo por conta do medo do julgamento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não te isenta das pessoas falarem de você. Você não gravar vídeo não te blinda das pessoas falarem de você. Olha que interessante isso. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar bem, as pessoas vão falar mal, porque isso diz respeito a quem está falando. Aquela pessoa. Não é, Du? Se a pessoa fala mal de você, é o que está dentro dela. E tá tudo bem, você não tem como evitar isso. Deixa eu te falar, você não tem como evitar que a pessoa fale mal de você. Não tem. E muitas vezes essa pessoa tá falando, por exemplo, um acontecimento. Aconteceu alguma coisa e a pessoa está falando mal de você para outras pessoas. Isso, além de dizer respeito ao interior dessa pessoa, também diz respeito à opinião dela. Então, às vezes, na opinião dela, ela não concorda com você, ela não concorda com a tua opinião. E tem que estar tudo bem. Tem que estar tudo bem, porque a opinião é dela. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle. O que você faz evitando a exposição nas redes sociais, ou enfim, até num culto, né, Du? O que você faz é tentar diminuir a quantidade de pessoas que vão falar de você, que vai falar de você. Mas você não vai evitar que as pessoas falem, porque o seu vizinho pode falar mal de você. Às vezes na porta da escola, um pai ou uma mãe pode falar mal de você. E você não tem como evitar isso. Sabe, quando eu tava grávida, eu não estava mais com o pai da minha filha, a gente já tinha terminado. E eu aprendi muito isso, muito mesmo, aprendi demais em relação a isso. Por quê? Porque eu ficava assim, o que as pessoas estão falando? E eu saía na rua e eu moro numa cidade pequena, e eu via as pessoas cochichando. E eu falava, eu preciso contar o que aconteceu, eu preciso passar a minha versão. Gente, isso não existe, isso não existe. E isso, você entender isso é libertador. É libertador, porque você não tem que colocar na cabeça das pessoas a sua visão. Não tem. Por alguns motivos. Primeiro, você não vai conseguir expor para todo mundo a sua visão. Por exemplo, no meu caso, eu ia conseguir passar para todo mundo que me conhece a minha visão, o que tinha acontecido? Não. Não, por quê? Quantidade grande de pessoas e eu nem sabia quem estava pensando ou não a respeito disso. Então, impossível. Que mais? Além disso, mesmo que eu sentasse com todo mundo e passasse a minha visão, as pessoas concordariam com a minha visão? Não. Por quê? Porque cada um tem um mapa mental, um mapa de vida, um filtro. E cada um vai interpretar aquela situação de acordo com o que ela tem dentro dela, de acordo com as experiências dela, de acordo com o conhecimento dela. A Du aqui.
que as pessoas pensam sobre você diz a respeito delas e não de você. Exatamente, é exatamente isso. Eu ensino isso muito para minha filha. Ensino bastante isso para ela, desde pequenininha. Porque depois que tudo isso aconteceu, né, foi uma escola mesmo na minha vida. E eu me desenvolvi demais, demais. E minha vida é outra. Minha vida é livre, né? A gente se sente leve. A gente se sente leve. Eu já vou contar até o que eu falo sempre para minha filha, o que eu sempre falei para minha filha, e ela tem isso com ela. Então, a gente não é capaz de passar sempre tudo a gente tentar, vamos falar assim, enfiar na cabeça dos outros o que a gente quer. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, por que desse medo do julgamento? Eu sei que não é fácil, tá, gente? Falar, eu sempre abri aqui, comecei a gravar vídeo, um monte de gente fala assim pra mim, pra você é fácil, você é advogada, você faz audiência, você faz sustentação oral no Tribunal de Justiça, você fala com o ministro. Mas eu tive que começar. E eu sei que tem advogados, por exemplo, que vão fazer audiência que quase desmaiam de medo. Eu sei disso. E não é o meu caso, né? Mas você precisa trabalhar isso dentro de você, porque olha a que ponto chega o medo. E medo do quê? Medo da opinião das pessoas? E quem são essas pessoas para dar opinião? Gente, sério? Olha, eu me libertei tanto que eu venho aqui mais arrumada, venho aqui que nem eu gravei aqui nos stories, eu fazendo exercício físico, toda descabelada. Por quê? Porque pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz. Eu tô aqui genuinamente pra poder ajudar algumas pessoas. Por quê? Porque eu já passei por muita situação em que eu desenvolvi aqui mesmo. De ser mais livre. Entendeu? E eu sei que eu ajudo muita gente. Porque muita gente vem me mandar inbox ou comenta nos vídeos, normalmente mais inbox, fala, Betânia, aquilo que você falou mudou minha visão, mudou pra mim. Então, eu tava pensando nisso ontem, né, nos bloqueios das pessoas. E o medo do julgamento, eu sei que é um bloqueio muito forte pra muita gente. Às vezes a pessoa tem uma história de vida, ela tem alguma coisa muito importante para poder passar para os outros, mas ela não passa. Por quê? Porque ela tem medo do julgamento. Ela tem medo do que vão falar dela. Sabe de uma coisa? É isso que eu falei. Por mais que você faça o esforço, você não tá livre da roda de fofoca. Não tá. E nem precisa ser uma roda de fofoca. Pode ser uma pessoa que encontrou com outra e falou, olha, aquela pessoa tá gravando vídeo, você viu? Ah, eu achei isso, eu achei aquilo. Quantas vezes eu ouvi? Gente, inclusive da minha cidade. Mas você não tem que se importar com isso. Porque isso diz respeito a essas pessoas e não a você. Essa opinião delas é a opinião delas. Não é o que você é. Não está determinando o que você é. Então, se isso te impede de aparecer, de gravar, de fazer alguma coisa, não permita que isso aconteça. Não permita, porque é a opinião dela. Eu sempre falei assim pra minha filha, né? Oi, Osvaldo, tudo bem? Tô muito bem, e você? Saudade, viu? Seu filho também. O que eu sempre falei pra minha filha é o seguinte. Falei, Gi, sempre quando alguém te xingar ou te chamar de alguma coisa, saiba que o problema sempre está nessa pessoa que te xingou. E aí foi muito interessante, porque quando ela começou a crescer e começou a acontecer esse negócio, né, das crianças, uma atacar a outra, e aí... Não sei se foi exatamente chata a palavra, feia, não sei. O que falaram aí pra ela? E ela, na lata, ela responde. Ela fala, então, só que quem diz é quem é. Ela sempre fala isso, porque ela aprendeu comigo. Eu sempre falei isso pra ela. Eu falei, filha,
Quando a pessoa critica, reclama, o problema sempre está nela. É claro, é muito importante quando a pessoa vai fazer uma crítica construtiva, se essa pessoa tem autoridade para isso. Quando eu falo que a pessoa tem autoridade para isso, por exemplo, você quer gravar vídeo na internet. Você quer montar um curso online. Quem que você vai ouvir? Quem já grava, já tem o curso online, já teve sucesso com isso. Se a pessoa não grava, se a pessoa não tem curso, se a pessoa não passou por isso, por que cargas d'água você vai ouvir essa pessoa? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, se você for ouvir uma opinião, que seja de alguém que conseguiu o que você quer. Aí sim. Porque essa opinião, ela vai te ajudar, ela vai te alavancar. Agora, opinião por opinião, quantas vezes você já viu em alguma empresa, numa escola, nossa, na parte de trabalho público, de servidorismo público, então isso não é demais. Quando uma pessoa começa a se destacar, vamos colocar aí numa empresa, a pessoa começa a se destacar, ela começa a fazer mais do que ela foi chamada para fazer. Ela começa a fazer além da função dela. Além de fazer a função dela, ela faz além. Os colegas, eles vão normalmente falar bem ou falar mal? Normalmente eles vão falar mal. E eu já vi isso diversas vezes acontecendo. E por que eles vão falar mal? Porque eles querem que você, ou que essa pessoa que está se sobressaindo, que ela reduza, que ela diminua, que ela volte para o nível mediano. Que ela volte para o nível mediano, que ela pare de aparecer, para que ela pare de fazer além. Por quê? Porque isso revela a falta dos que não fazem. A pessoa que fala mal ou quer de alguma forma oprimir a outra para que a outra pare de fazer além, é porque essa pessoa tem uma falha bem grande dentro dela. É porque essa pessoa, ela não se conhece. Ela não tem uma autoestima boa. Ela não sabe o que ela quer. Ela não é determinada. Ela não faz o que tem que ser feito. E ela não quer que você faça também. É por isso. E daí ela vai lá dar uma opinião. Para de gravar. Que vergonha. Mas por quê? Porque no fundo, ela não quer que os defeitos dela, ou que a falta de motivação, ou que a falta de atitude dela seja escancarada como está sendo, porque você deu um passo. Eu tava vendo um vídeo no YouTube que é para pessoas mudarem de vida. É tipo um reality show, mas um reality show de conteúdo, né? De, assim, que você realmente aprende alguma coisa. E aí, duas pessoas, aconteceu o mesmo fato com dois tipos de pessoas na mesma situação. As duas foram chamadas para mudar de vida. Uma aceitou e falou, eu vou enfrentar esse obstáculo, esse desafio para poder mudar de vida. E quem que ajudou? Quem estava em volta? Os amigos. Falaram, ó, vai, claro que vai, não vai perder essa oportunidade. E no mesmo dia, num outro local, mas na mesma situação, uma outra foi chamada. E ela negou por quê? Porque ela falou, eu não quero deixar meus amigos. Porque os amigos, ó, estão lá do mediano para baixo. E ela não quer ir para cima, porque ela não quer largar os amigos. E são esses amigos que vão dar aquela opinião. Às vezes não, tá? Isso, às vezes tá na própria cabeça dela isso. Mas às vezes sim, às vezes os amigos são aqueles que vão dar aquela opinião. Para de gravar vídeo. Para de aparecer, para de fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa não tem coragem que você tem.
Então, cuidado, porque quando você quer fazer isso e você não faz, provavelmente é um medo do julgamento, é um medo do que as outras pessoas vão falar. Deixa elas falarem. Isso diz respeito a elas, não a você. Faz o que tem que ser feito. Confia no seu propósito. E fala. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo do julgamento. Desde que você esteja fazendo alguma coisa que você acredita, que você confia. Não se importe tanto assim com o que os outros falam. A não ser que seja uma referência para você, que é aquilo que eu falei. A pessoa, ela é referência? Ela pode te dar uma opinião? Ela já conseguiu o que você quer? Aí sim. Aí eu te recomendaria a ouvir, pelo menos. Agora, se a pessoa não conseguiu, não conquistou, para que você vai ouvir? Tá bom? Leva isso pro teu dia hoje. Quinta-feira, dia maravilhoso. Leva isso pro teu dia. Acredita no teu propósito. Se é isso que tá te impedindo, abre hoje um vídeo aí e começa a falar. Esse medo, ele vai sair no decorrer dos dias, no decorrer do tempo. Pode ser que no primeiro você tenha medo, que você trave um pouco, e tá tudo bem. Quem disse que todo mundo começa de forma perfeita? Aliás, muito pelo contrário. A perfeição, ela não vai existir. E eu vou te falar o porquê. Mesmo que você veja um vídeo de alguém que você admira e que você fala, nossa, essa pessoa fala de forma perfeita. Não, ela não fala, sabe por quê? Porque ela vai continuar fazendo e ela vai aprimorar cada vez mais. Só que só aprimora quem começa. Qual é o seu medo? Não deixe esse medo bloquear o teu propósito, não. Tá bom? Ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus.